Olá, amiguinhos do canal Pensador Cristão. Venho para aqui gravar mais um vídeo para vocês, para que possamos juntos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, o Cristo. Não é verdade? Eu quero, nesse vídeo, terminar a questão do assunto do culto, Como nós gravamos a primeira e a segunda parte, vamos para a terceira e encerrar, ok? Então, no segundo, pontuei a questão da parte individual, aquela questão ali do dualismo, Onde carne versus espírito, santo versus profano, E trabalhei essa questão porque aquela ideia de que muitas das vezes nós temos de que não importa a vida que eu leve, vamos trabalhar assim para um culto depois coletivo. Não importa a minha vida que eu leve no individual, o importante é que a alma ela é pura, ela está preservada. Esse pensamento não é um pensamento bíblico. Então o Eterno não vai aceitar culto de ninguém, que pense e que vive desta maneira. Então, esse culto a este Criador, que qual nós estamos falando, Criador dos céus e da terra, o céu dos céus, o céu que nós conseguimos ver, o Criador das coisas visíveis e das invisíveis, ele não vai receber qualquer culto. Ou seja, ele não vai receber qualquer culto. Ele não vai receber, pode sim dizer qualquer culto, mas não vai receber o culto de qualquer pessoa de qualquer maneira que ela venha viver. Tá? Isso aí nós precisamos entender muito bem. E outra coisa, isso no individual, que com certeza vai refletir no coletivo. Então, se eu presto o meu culto no individual desta maneira, com esse pensamento, no coletivo, isso vai continuar. E aí é o ponto, o X da questão. É por isso que uma grande parte, não vou dizer todo, mas uma grande parte dos cultos, a ausência da presença do Eterno. E você pode discordar, não estou aqui para que você venha concordar, muito pelo contrário, é te levar você a pensar, mas você, não sei se você consegue perceber isso, a ausência da presença do Eterno nos cultos, e uma vez que ele esteja presente, a atmosfera ela é outra, o ambiente ele é outro. E vamos colocar isso na nossa mente. Imagina esse ser presente em um lugar. É sobrenatural. O poder dele é imenso. Eu sei que pessoas vão dizer, mas é lá no Antigo Testamento, lá no Novo, tinha um propósito, mas não tem mais propósito. Quando Salomão termina o templo, não diz o que diz as Escrituras? A Shekinah tomou aquele lugar. Outro ponto é quando nós vamos ver o agir do Eterno, no Novo Testamento, principalmente ali no livro de Atos. A ação desse ser na vida do indivíduo para salvar, para resgatar. E isso é a característica da presença desse ser, que é tremenda. Então não tem como falarmos que o culto que hoje se presta ao Senhor é um culto que podemos afirmar que ele esteja presente. Tá? Então eu falo para vocês, eu tenho
muitas dúvidas, né, dessa questão da presença do Senhor no culto, que será proveniente do meu modo de viver. Porque mesa não presta culto, cadeira não presta culto, parede não presta culto. É o ser humano. Ok? E eu quero deixar um texto de Paulo à igreja de Corinto, e as cartas de Paulo à igreja de Corinto chamamos de cartas normativas, né, para que a igreja ela leia e tem como um parâmetro como que ela tem que viver. A igreja de Corinto foi uma igreja problemática, né, trouxe vários problemas para o apóstolo Paulo, né, na sua administração dessa igreja, não foi fácil. E aqui então nós observamos, né, Paulo orientando a igreja no que diz respeito ao culto coletivo, ok? E de cara ele vai falar a importância do amor, né? Como João vai dizer, né? Aquele que ama ama o Criador e odeia o seu irmão é mentiroso, né? Então eu tenho que amar o meu irmão horizontal e amar o Criador vertical. Preciso estar bem horizontalmente, né, para que o meu relacionamento vertical com o Criador ele seja completo. Então a coisa é complicada, muito complicada. E aí você vai entender que a grande parte das igrejas, elas enfrentam problemas de relacionamento com a sua pastores, com a sua membresia, a membresia com os seus pastores, com a liderança, enfim. E muitas das vezes isso não é resolvido, é empurrado aí com a barriga. E aí depois vamos falar que o Senhor está naquele culto? Me ajuda, né? Não tem como. Foi no meu primeiro vídeo aí, falando dentro do assunto culto, eu falei essa questão aí, né, sobre isso. Então, no outro vídeo eu falei essa questão aí, né, do fator aí, relacionamento, do fator unidade. E aqui no capítulo 14, Paulo vai falar do amor, né? Então, se não há um perdão no meio da igreja para fluir o agir do Espírito Santo, que trabalha na unidade, então eu afirmo sem medo que esse culto ele já começou comprometido, infelizmente, certo? Eu queria que você pensasse nisso, né? Bastante nisso, para que o Eterno possa iluminar a sua vida, te ajudar através do Espírito Santo, para que você, possamos prestar um culto ao Senhor devidamente. E recomendo que você leia Paulo escrevendo a igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 14, tá? Que você leia esse texto, e isso vai te ajudar a compreender melhor o que estou dizendo. Eu vou ler alguns versos, não vou ler todo ele, né? Mas leia depois e você vai entender melhor o que estou dizendo aqui. E quero também pontuar que no culto, ele individual, no coletivo, principalmente, e aí entra uma questão de liturgia, ele precisa ter altos e baixos, né? Sobe, desce, oscilação. O que seria essa oscilação? Seria que o culto, quando Paulo vai dizer do culto racional lá em Romanos, né, ele precisa ter emoção e precisa ter a razão. Emoção e razão tem que ir de mão dadas. Não pode ser só emoção ou não pode ser só razão, tá? Não fica complicado. Então, razão e emoção tem que caminhar de mãos dadas. E nesse capítulo 14, Paulo, ele fala
também sobre isso. Então ele dá toda uma diretriz, né, como que tem que ser o culto cristão. Outra coisa, aqui, como eu não vou ler todo, profecia, dons de línguas, então aí vai ter que, aí entraria naquela discussão, né, que os dons de línguas não são falados mais, o dom de língua para alguns seria os idiomas, né, o dialeto, a profetizar aqui, alguns acham que é aquele que está mais para adivinho, né, do que para o que Paulo quer dizer. Aqui, se você ler, né, buscar aí no grego a raiz daqui, a bem da verdade, profetizar aqui é o ensino, né? Seria a pregação das escrituras. Os línguas aqui há uma divergência, que outros falam que é línguas inteligíveis, né? E outros acham que a língua aqui seria no idioma. Por exemplo, o 14:21 está escrito na Torá: por meio de outras línguas e pelos lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz Adonai. Então, enfim, e não vou entrar nesse caminho, pelo menos nesse vídeo, né? E até porque é um assunto que vai até o fim, e muitas das vezes não chegamos a lugar nenhum. Mas eu particularmente creio nos dons de línguas, mas hoje, atualmente, o que eu vejo é meninice, né? Muita meninice, tem isso aí, esse movimento aí que não é dom de línguas nenhuma. Se você for, eu já fiquei membro dentro de uma denominação, né, pentecostal durante um ano, e são repetições, né, de palavras que não tem nada a ver com o agir do Espírito Santo. Mas, enfim. Então, o culto, né, ao Senhor, ele precisa ter uma ordem, ele precisa ter decência. Paulo vai dizer isso aqui, tá? Em 1 Coríntios capítulo 14, ordem, decência. Ele vai estimular que procuremos os melhores dons. O mais importante é o da profecia, da pregação. Eu vou ler aqui alguns versos, tá? Entretanto, continue buscando versículo 1. Procurem o amor. Entretanto, continue buscando com avidez as coisas do Espírito. Procure especialmente a habilidade de profetizar. Porque quem fala em língua não se dirige a outras pessoas, mas ao Criador, porque ninguém é capaz de entendê-la, pois fala de mistérios pelo poder do Espírito. No entanto, quem profetiza fala às pessoas para as edificar, encorajar e confortar. Quem fala em uma língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação. Desejo que todos vocês falem em línguas, todavia, o meu desejo maior é que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a menos que forneça interpretação para que a congregação seja edificada. Eu já vi isso acontecer, tá? Uma pessoa falar em língua e uma outra pessoa interpretar. Eu já vi isso acontecer, mas enfim, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, nessa discussão. Irmãos, suponho que eu me dirija a vocês falando em língua. Como posso beneficiá-los? A menos que eu lhes leve a revelação, conhecimento, profecia ou ensino. Ele pergunta: mesmo no caso de um instrumento sem vida, como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá a melodia se uma nota não for diferente da outra? Se o toque do clarim não for distinguível, quem se preparará para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Como alguém poderá saber o que diz, a menos que usem a língua para produzir palavras inteligíveis? Vocês estariam falando com o ar, e é verdade que existem muitos tipos de sons no mundo, e nenhum deles é totalmente desprovido de sentido. Contudo, se eu ignorar o significado do som de alguém, serei estrangeiro para quem fala, e também quem fala será estrangeiro para mim. Da mesma forma, acontece com vocês, pelo fato de buscarem com avidez as coisas do Espírito. Procure de forma especial a capacidade de edificar a congregação.
Olha que coisa. Então, percebe como que isso é interessante? E aí nós vamos para o versículo aqui 40, quer ver? No entanto, todas as coisas devem ser feitas de forma apropriada e ordeira, né? Então, olha que coisa. Todas as coisas devem ser feitas de forma apropriada e ordeira. Então, é importante que nós, nesse prestar culto ao Senhor, seja no individual, seja no coletivo, precisamos se atentar para isso. Aqui, Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo vai dar toda uma orientação. Então, o falar em língua, ok, mas o mais importante é o que? É a pregação. Eu vou trabalhar esse profetizar como a pregação da palavra, tá? Esse por quê? Porque edifica a igreja. Outra coisa, qualquer tipo de dom, qualquer tipo, é para a edificação da igreja, não é para promover ninguém. Eu, você, não fomos criados para ser adorados. Já falei e vou estar repetindo. Quem é para ser adorado é o Criador, não o homem, não a criatura. Ok? Eu vou parar por aqui, né? Eu espero que você comece a pensar sobre este assunto, tá ok? Não esqueça de dar o seu like. Se qualquer coisa também pode fazer pergunta, está aberto aí, podendo responder. Terei um imenso prazer em respondê-lo, tá ok? Então, até mais e Shalom Adonai.